Eu creio. Eu não posso dizer a data, nem um dia, nem a hora, mas eu creio que o tempo da volta do Senhor, esse tempo agora, é a nossa geração. Eu creio que nossa última geração na terra é a nossa. Não tem outra geração na terra mais não. É a nossa. E saber realmente que Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus quer nos abençoar e sustentar, trazer graça e vida ao nosso coração. Não adianta você ter tudo na vida, mas não ter salvação. Meus amados, aqui na terra, a palavra de Deus diz, a vida vai de 70 a 80. Então eu estou quase chegando lá. Eu estou com 77. Então, mais 3 anos eu chego realmente no limite máximo que o Senhor deu. Porque além disso, é canseira e enfado. Meus amados, olha, eu para andar agora, eu tenho que andar bem devagar, arrastando o pé. Arrastando o pé. Porque realmente, meus amados, olha, eu não sei, filha, eu sei que eu envelheci, filha. Você não quer acreditar não, mas eu envelheci. Acabou, é o tempo. Os cabelos estão brancos aí. Então aí, para prova realmente que o tempo está chegando. Embora a telinha tenha cabelo branco, porque ela pinta de branco, viu? Ela é nova ainda, viu? Então, para saber que Deus é um Deus pronto a abençoar e sustentar, trazer graça, vida e paz. Então vamos ficar de pé agora. Se você tem a oferta, o dízimo para entregar, entrega ao Senhor agora. E vamos louvar o Senhor com uma música. Obrigado, Senhor. O Senhor tem nos dado a oportunidade de provar nossa fidelidade para contigo, Senhor. Vem realmente cumprir a tua promessa, Senhor. Bênção sem medidas. Repreender o devorador sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Não façamos nada, Senhor, como negócio com o Senhor, mas façamos de coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoa a tua igreja, Senhor. Faça uma igreja próspera, vitoriosa e feliz e segura na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vamos sentar. Olha, quarta-feira agora, às 16 horas, nós teremos uma reunião de batismo na sede campestre da igreja lá no bairro Belvedere. Então, se você não sabe o endereço, depois liga para a igreja que vai dar o endereço para você. A Luísio Leite Guimarães, 410, Belvedere, dão direitinho até como você pode chegar lá nessa sede campestre nossa. Vai ser um batismo. Por enquanto tem 2 pessoas. Pode vir mais, não sei. E meus amados, vai ser inaugurada agora o batismo com água quente. Então você vai chegar lá, vai tomar um banho de água quente. Até umas que vão participar lá, assistir, disse, olha, depois eu posso nadar? Eu pode, ó, depois você pode nadar, porque a água está quente. Meus amados, Deus nos tem dado o privilégio de ter realmente mais conforto no nosso meio. Isso é bom demais, é perfeito e alegre. Vamos agora, meus amados, quem dá a palavra hoje é o Sérgio, o pastor Sérgio, que ele possa usar aqui agora o microfone. Veja a hora lá, para você não passar muito não, viu? Tá bom. Viu? Tá certo? Vamos orar por você. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o teu filho, Senhor. Derramação sobre a sua vida e prepara para nossos ouvidos, nosso coração, para ouvir a tua mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. E aí, meus irmãos? Eu já cumprimentei aqui no início, vou cumprimentar de novo, que chegaram algumas mães aqui depois, né? Eu quero cumprimentar as mães aqui mais uma vez, que estão aqui, as que estão aí na live também, por esse dia tão especial, amém? Que a gente tenha a oportunidade de estar comemorando, né, mais um Dia das Mães, e é um dia tão importante, tão necessário, como uma espécie de reconhecimento. Na verdade, esse reconhecimento deveria ser constante em nosso dia a dia, mas se existe um dia, a gente quer trazer para vocês hoje uma mensagem, na realidade uma breve reflexão
sobre a questão do Dia das Mães, mas isso na realidade não serve simplesmente só para as mães. Essa reflexão, ela abrange a todos nós, porque a gente quer avaliar o caráter de uma mãe piedosa. Mas o caráter de uma mãe piedosa, certamente, ele se parece muito, em muitos aspectos, com o caráter redentor do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Portanto, a gente precisa entrar nessa análise, nessa reflexão, sempre pensando nesses dois lados, nessas duas prerrogativas, nesses dois alinhamentos. Porque, a exemplo daquilo que nós temos, e se nós estamos aqui hoje, é porque nós tivemos a vida, e quem nos deu a vida viemos através das nossas mães. Seja você mulher, seja você mãe, seja você pai, marido, filho, você está aqui porque você teve uma mãe. E se você teve mãe, né, você deve dar honra a ela, pela situação dela, pelo status que ela está em relação à sua vida, pelo que ela é, pelo que ela representa. Muitas vezes, os nossos pais, eles não são perfeitos, eles erram. Muitos pais erram muito. Inclusive, a gente sabe que não é comum, mas muitos pais, muitas mães, às vezes até abandonam os seus próprios filhos de uma forma assim grotesca. A gente sabe que tem acontecido muito hoje, mas não é o comum. O comum é que as mães amem os seus filhos, tenham realmente um comprometimento. Só quando realmente há um estado assim de desconfiguração, melhor dizendo, do nosso caráter, do nosso ideal, da nossa visão, aonde a pessoa perde totalmente a noção daquilo que ela é, do seu propósito de vida e pode abandonar de uma forma grotesca, né? Então, nós precisamos olhar para dentro, e eu gostaria de usar como texto base para nós refletirmos nessa noite, um texto que não é comum, porque no Dia das Mães é sempre comum pregarmos especificamente sobre uma mulher. Muitas vezes prega-se sobre Maria, outras vezes pode-se pregar sobre Noemi, ou outras mulheres referentes, né, sobre Débora, uma série de mulheres que tiveram uma representatividade na história e que foram mães e que de alguma forma abraçaram. Mas eu quero falar de um caráter meio genérico sobre características de uma mãe que seja uma mãe piedosa, e essa característica ela vai acabar se unindo com aquilo que Deus é do caráter de Cristo. Isso é que é importante. Mas observe comigo lá em Provérbios 31, verso 28, né? Aonde mostra o final do livro de Provérbios com aquele tradicional e conhecido capítulo, onde mostra da mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? No conceito aqui de Salomão, no conceito da sabedoria. Mas no verso 28 nos faz, dentro desse contexto todo, ele nos mostra o seguinte: levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurada. O seu marido também, e a louva. Amém? Vamos parar aqui, não precisa de ir muito, né? Levanta-se os seus filhos e a dizem bem-aventurada. Os filhos chamando as mães de bem-aventurada. E também o seu marido a louva. Por quê? Nós precisamos entender o papel da mulher. E o papel da mulher é um papel extraordinário, não é? Muitas vezes a gente não consegue perceber, muitas tradições, muitas culturas podem ter aspectos tão, assim, vamos dizer assim, machistas, vamos dizer assim. Não gosto de usar muito esse termo, não, né? Mas existe uma certa exclusão, mas o papel na mulher, ele é extraordinário. Extraordinário, até porque, como eu disse, se a mãe não for reconhecida como tal, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós. E precisamos, então, compreender um pouco
a respeito disso. Nós poderíamos falar de várias mães bíblicas, poderíamos, como eu disse, falar de Eva, a primeira mãe, né? Poderíamos falar de Sara, aquela mãe idosa que riu, né? Mas deu à luz a Isaac. Poderíamos falar de Noemi, aquela sogra fiel para Ruth. Poderíamos falar de Ana, a mãe que orava a Deus para que Deus lhe desse um filho. Poderíamos falar, sobretudo, sobre Maria, mãe de Jesus, né? A mãe do nosso Salvador. Poderíamos falar. Mas todas elas, como eu disse, estão inclusas dentro dessa virtuosidade, e eu tenho certeza, você mãe que me ouve hoje, eu tenho certeza que você tem a sua virtude, e você tem o seu caráter, e se você foi chamada para ser mãe, e se você cuida do seu filho, com amor, com carinho, você vai compreender plenamente essa questão. Mas, o que seria de nós, então, sem as nossas mães, sem as nossas esposas, você pegando aqui o gancho aqui de Provérbios, né? O que seriam de nós, homens, os filhos de uma maneira geral? Nós precisamos, nós estamos aqui, fraldas foram trocadas, né? Remédios foram dados, cuidados, alimentos foram, né, ministrados. Então nós precisamos reconhecer que o papel da mãe é um papel extraordinário, fundamental para o desenvolvimento de crianças e de um ser humano saudável. Infelizmente, se nós temos uma distorção nesse aspecto, nós podemos ter adultos que vão crescer com certas distorções. Precisam ser curados. E à luz da palavra de Deus, nós temos a cura para isso. E a cura, muitas vezes, passa pela reflexão, pela ressignificação dos nossos sentimentos, da nossa alma, das nossas tristezas, a fim de que o Senhor Jesus venha de uma forma com o seu bálsamo que cura, vir curar as nossas almas de coisas erradas do passado. Mas, quando você compreende isso de uma forma saudável, compreende a sua identidade, compreende que, acima de tudo, você é a imagem e semelhança do Criador. Nós não podemos, nós temos que ir na origem, nós temos que ir na essência daquilo que Deus nos fez. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando você olha, hoje, mesmo que você tenha não tenha tido a sorte, talvez, você que me ouve, e não tenha tido a sorte de ter tido uma mãe, assim, virtuosa, talvez, mas você pode ressignificar o seu coração através do Evangelho. Mas, como eu disse, a origem e o talento e a maneira normal pelo qual nós vemos as mães, nós vemos com um cuidado diferente. E eu quero tecer, a princípio, uma breve histórico, porque eu gosto de saber muitas vezes as origens das coisas. Então, de onde veio essa ideia de comemorar o Dia das Mães? De onde veio, né? Diz que durante a Guerra de Secessão Americana, nos idos lá de 1865, quando terminou essa guerra, uma das mães que sofreram muito, ela resolveu, ao findar da guerra, ela resolveu marcar aquela data como uma data que representasse a tristeza que ela sofreu das mães que perderam seus filhos na guerra. E aquilo foi, então, colocado, mas aquilo não foi para frente. Mas até então, uma das filhas desta mulher, chamada de Anna Reeves Jarvis, essa Anna Reeves Jarvis, ela resolveu botar o sonho da mãe para frente. E lutou por esse ideal, e ela conseguiu marcar uma data específica, e mais tarde, lá pelos idos de 1914,
a data de 8 de maio foi considerada a data do Dia das Mães. Só que aí ela ficou oscilando, né, como o segundo domingo de maio. Porém, esta história, ela é algo que é reconhecido até hoje, né? Se comemora o Dia das Mães, isso é muito bom. Apesar da visão comercial que existe aí tudo, mas nós sabemos aqui, queridos, que o mais importante não é isso. Nós sabemos que existe uma data, nós sabemos que existem o desejo de se comemorar, mas nós precisamos olhar para o caráter, para o que representa a mãe, em paralelo com o que representa exatamente a história de Jesus como nossa vida. O caráter de Cristo, muitas vezes, ele é representado no caráter das mães. E um primeiro ponto que a gente poderia observar no caráter das mães, que é similar ao caráter de Jesus, é que ela promove em si um autossacrifício. Qualquer mãe ajuizada, qualquer mãe virtuosa, ela se sacrifica pelos seus filhos. Ela literalmente se sacrifica. Dizem que, numa outra história de um inglês, né, chamado David Lloyd George, ele, em determinado momento, este homem, essa história, a mãe estava conduzindo lá no país de Gales, uma determinada estrada, e houve uma espécie de avalanche, e aquela avalanche cobriu o carro, e estava a mãe com o bebê. E aquela avalanche, então, aquela tempestade de neve era tão forte que encobre o carro e somem. E depois que passa aquela tempestade, eles vão procurar e acham o carro. E encontram a mãe seminua, morta, mas com o filho ainda vivo nos braços, porque ela tirou a sua própria roupa para cobrir e dar mais calor ao filho. Embora tenha passado algum tempo, essa criança ainda conseguiu sobreviver, mas a mãe faleceu. E o interessante dessa história é que esse sacrifício gerou esse homem que eu falei, que foi um dos grandes líderes políticos da época, lá na Grã-Bretanha. Então, a mãe, ela é valorosa porque ela, como Jesus, ela se sacrifica, ela se entrega para o bem dos seus filhos. As mães, elas têm um espírito de sacrifício tão grande para com os filhos, que é tremendo. Como homem, por mais que a gente tenha esta visão, eu percebo muito lá em casa, em relação a Ana Cristina, com as nossas filhas, o cuidado, o zelo, a entrega. Não que a gente não faça, não que a gente não ajude, mas a mãe, ela sempre tem um algo mais, algo que ela entrega muito mais. E ela faz isso de uma forma natural, de uma forma que ela se prejudica. Eu lembro que quando as meninas mamavam, muitas vezes, ainda no peito, a Ana Cristina sentia dores porque estava ferido. E muitas vezes ela mudava e ali tem alguns casos que acontece isso. Mas às vezes sentindo dor, ela mantinha-se firme. Isso a mãe, ela tolera. A mãe, ela se sacrifica. Como Jesus também se sacrifica por nós. Ele se sacrificou por nós na cruz. E esse sacrifício trouxe grandes transformações. Então, há um valor das mães e das esposas
quando essas preenchem o papel diferente dentro das suas casas. As mães, elas são secretária, elas são enfermeira, elas são jardineiras, elas são motorista, elas são donas de casa. Elas fazem de tudo para poder, elas são nutricionistas. Não é verdade? É assim. Então, muitas vezes elas fazem tanto e muitas vezes recebem pouco crédito. Muitas vezes recebem um pouco reconhecimento. Muitas vezes recebem pouco reconhecimento dos filhos. Muitas vezes recebem pouco reconhecimento dos maridos. Por isso eu estou incluindo aqui os maridos aqui. Porque é necessário que as mães, as mulheres, né, elas possam ser reconhecidas pelo aquilo que elas fazem, pelo seu valor, que é um valor sacrificial. Da mesma forma também que nós olhamos para Jesus e olhamos para Ele reconhecendo nele o seu valor sacrificial, dando-lhe honra, dando-lhe louvor, né? E essa intenção, ela precisa ser tratada. Então as mães, elas precisam ser honradas nesse aspecto, né? Por causa do sacrifício. Outro ponto que nos chama a atenção no comportamento das mães é a graça ilimitada. O que é graça? Graça é o favor imerecido, né? É aquilo que muitas vezes você não merece, mas você tem. Então, Deus derrama sobre nós também da mesma forma. Muitas vezes os filhos, eles estão ali, muitas vezes desobedientes, muitas vezes desalinhados, teimosos, mas as mães, elas continuam amando e continuam se doando. Elas continuam exercendo o seu papel, porque elas amam, né? Então, a mãe, ela recebe, compreender isso, compreender este valor, é também compreender o valor de Deus para nós. Você que é mãe, você sabe o que é isso, você sabe o que é se doar. Muitas vezes não recebe louvor algum, e o favor ali que você entrega é algo maravilhoso, porque representa para nós realmente a necessidade e é feito com muito amor. Então, a mãe, ela é movida pela graça. Ela derrama sobre os seus filhos também o favor imerecido, que nós precisamos realmente compreender da parte de Deus também, né? Nós todos, né, homens e mulheres, precisamos compreender que Deus derrama sobre nós a sua graça. E se não fosse também o sacrifício de Jesus, único, pronto e acabado, ali na cruz, nós estaríamos perdidos. Da mesma forma que a mãe, quando investe no seu filho, quando cuida do seu filho, quando ama o seu filho, quando se entrega, quando derrama este favor sobre a vida do seu filho, ela está ali favorecendo para que ele cresça da melhor maneira possível, para que ele se torne um adulto, realmente, e todos os desejos de todas as mães, dos pais, né, é ver essas crianças, é ver os seus filhos sendo bem-sucedidos. E todas as vezes que um filho, muitas vezes, passa por alguma dificuldade, a mãe logo já percebe, porque ela tem um sentido adicional, né? Não é uma nem duas que as nossas mães, muitas vezes, chegam para nós e, às vezes, simplesmente numa ligação telefônica ou algum momento, ela liga, com 2 palavras, ela pergunta: o que aconteceu? Você está diferente, algo não está bom, porque já se percebe nas entrelinhas coisas que são algum problema, que existe alguma dificuldade. Então elas estão ali percebendo. Para quê? Para derramar graça, para derramar favor, para nos encorajar, para trazer bálsamo,
para trazer reflexão, para trazer realmente cura quando necessário. Esse é o papel da mãe. Terceiro ponto que nós vemos um paralelo com Jesus é que, na realidade, da mesma forma, presta atenção, como Deus também, Ele crê que Jesus, Ele ia atrás das pessoas e derramava sobre determinadas pessoas a palavra da graça. Ele cria, ele tinha uma integralidade, ele acreditava na transformação. Ele cria que aquela pessoa podia ser transformada pelo poder da palavra dele. Ele cria que aquela palavra poderia ser um bálsamo transformador naquela vida. As mães também fazem isso com seus filhos. Veem os filhos muitas vezes desanimados, veem os filhos muitas vezes entristecidos, veem os filhos assim muitas vezes com algo com dificuldade em alguma área, elas logo se apressam para acreditar, para motivar, para dizer, para encorajar, para dizer vai dar certo, está tudo certo, porque elas percebem isso e agem desta maneira de uma forma transformadora. A gente precisa ter essa compreensão. Muitas vezes a gente desacredita, né? A nossa própria identidade muitas vezes é desacreditada por nós mesmos. Mas as nossas mães, elas têm sempre a palavra de encorajamento e de dizer para nós, vai dar certo, vai à frente, você vai conseguir, não é? Porque elas creem, e se elas não podem te dizer de uma forma direta, sim, por algum motivo, eu tenho certeza muitos vão de joelhos em oração buscar essa solução. Porque elas creem, elas vão se comparecer perante Deus, como o ministério, né, que temos aqui na igreja de Déboras. Então, o que acontece? Nós percebemos essa crença que a mãe tem. Nosso Deus também, Ele lança sobre nós o seu favor e crê, podemos dizer assim, na nossa transformação. Deus, agora tem gente que não acredita nem em si próprio, mas Deus tem a palavra da transformação para nós. E o quarto ponto, e o último ponto, não é? Senão o ponto principal desta reflexão de hoje, que a mãe, ela tem um amor sem fim. É característica da mãe. O ingrediente chave para essas questões são articulados, né, de uma forma do amor, que é essa força motriz de toda essa questão de transformação, para que nossa vida seja realmente repleta de transformação. Afinal de contas, o amor, ele é o combustível para a vida. Não é? Se você ama, aquilo que você ama prospera. Aquilo que você ama cresce. Aquilo que você cuida cresce, é transformado. Mas quando você não ama, aquilo não vai para frente, aquilo se empobrece, aquilo se trava, aquilo se bloqueia. A verdade é essa. Então, o amor é o combustível para a vida. Quando a vida fica difícil, o amor dá força. Quando a vida fica árdua, o amor dá poder. Quando a vida te decepciona, o amor te dá incentivo. Quando a vida parece vazia, o amor dá sentido. Quando a vida se torna banal, o amor dá entusiasmo. Quando a vida parece triste, o amor dá alegria. Quando a vida se torna confusa, o amor dá clareza. Então, o amor, ele é aquilo que contrapõe aqueles aspectos, aquela história negativa, aquela situação ruim. E isso as mães têm de sobra.
As mães derramam isso com muito zelo, com muito carinho. Portanto, as mães, elas têm um aspecto muito peculiar de ser. E esse aspecto precisa e deve ser honrada. Deve ser honrada não só pelos filhos, mas deve ser honrada também pelos maridos. Porque eles estão ali ao lado, percebendo muitas vezes as dificuldades. E eles então, comparando e olhando as dificuldades, devem estar também aliados, engajados, reforçando ainda mais este espírito familiar. E assim, nós chegamos a uma breve conclusão que realmente, melhor dizendo, qual seria a melhor pergunta, né, que a gente poderia fazer hoje sobre esse assunto? Como que nós realmente podemos prestar uma homenagem para as nossas mães e esposas? Como nós podemos fazer isso, né? Então, primeiramente, nós que cremos em Deus, que estamos ligados ao Senhor, nós podemos orar por elas, para que Ele lhes dê força, para caminharem nos seus objetivos, para estarem firmes, para que elas se sustentem, muitas vezes em momentos difíceis, nas suas angústias, nas suas dificuldades. Nós podemos orar também para que lhes dê sabedoria. Quanto que as pessoas precisam de sabedoria, gente? Hoje em dia vivemos momentos de crise, vivemos momentos onde as questões da vida, elas estão sendo assim, muitas vezes banalizadas, trocadas por valores, muitas vezes financeiros, monetários, mas os valores humanos, os valores de relacionamento têm sido colocados em segundo plano. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Existe um ditado que diz o seguinte: o esperto foge da crise, o inteligente enfrenta a crise, mas o sábio vence na crise. Então, a nossa possibilidade de estarmos vencendo com sabedoria do Senhor é essa, né? Pedimos, orarmos a Deus para que dê força, sabedoria, e orar para que tenha paixão espiritual sobre as nossas mães. Mas não basta orar, nós precisamos agir. Orar é bom, orar é necessário, mas não basta fazer isto. É importante demais você apreciá-las, você manifestar, você que é filho, você que é marido, né? O trabalho das mães, na realidade, nunca termina. Ele nunca está pronto. Até o ditado também comum diz o seguinte: filhos criados, trabalhos dobrados. Dizem os ditados. Mas por quê? Porque a mãe nunca descansa. Filho sempre será filho. E filho dá trabalho, dá preocupação. Então, mas a gente precisa saber que, na realidade, a gente precisa apreciar, a gente precisa agradecer, a gente precisa honrar. E como você faz isso? Gente, tem tantas maneiras de você fazer. Às vezes é um simples sorriso, é uma simples palavra de gratidão, é um simples dizer eu te amo, é um simples abraço, é um simples beijo. São expressões tão simples e tão necessárias nos dias de hoje. A gente sabe que as pessoas estão com mais dificuldade, principalmente para ter contato com os mais velhos, com os mais idosos. É necessário, sim. Mas tem outras formas, seja criativo, né? E
Se você pode dizer palavras de gratidão, por que não o diz? Por que não dizes as palavras de gratidão? Por que não se expressa? Muitas pessoas elas vão dizer isso no momento onde eles já se foram. Mas não é o desejável. O desejável é que possamos ser gratos o tempo todo, que possamos manifestar a nossa gratidão de uma forma ou de outra, ou dizendo, ou de uma forma reincentivando, ou praticando, porque tem várias maneiras de você retribuir. Então, faça o exercício, faça a sua tarefa, faça o que precisa ser feito, faça uma ligação, faça uma visita, né? Dê um presente, podendo, dê um abraço, faça alguma coisa, faça uma comida, faça um bolo. Há tantas maneiras de você, de alguma forma, retribuir a gratidão. E isso, digo, não só dos filhos para as mães, mas dos maridos para as mulheres, que são mães. É necessário, é importante. E, por último, deixando essa reflexão com os nossos irmãos aqui, não basta orar, não basta apreciar, mas mais importante também é o fazer o que elas fazem. É amá-las de uma maneira como Cristo amou a igreja. Desta maneira que se entrega, dessa maneira que se coloca, dessa maneira que retribui de uma forma sobrenatural. Amar significa, né, que você expressa com os seus lábios, que você diz dos seus sentimentos, que você não trava os seus sentimentos, mas você diz com sinceridade a respeito daquilo que você sente. Por que não? Por que não? Por que não dizer? Por que não expressar? Segundo, mostrar o quanto você se importa, o quanto é importante, o quanto é necessário a caminhada. E terceiro, honrar todos os dias. Gente, nós vivemos uma crise de honra. Honrar é como, tem gente que às vezes fala assim, mas pastor, eu não tenho como honrar os meus pais, ou quem quer que seja, o meu pai ou minha mãe, porque eles foram tremendamente, terrivelmente falhos comigo. Eles me abandonaram. Eu fiquei sozinho. Eu fui rejeitado. Há muitos casos de rejeição. Isso causa tristeza, causa distúrbio nos corações. Há muitas pessoas que estão me ouvindo aqui que têm histórias tristes de rejeição por parte de mãe. Há tristezas de alma. Mas uma coisa eu falo para você, se você quer realmente transformação na sua vida, você precisa soltar isso. Você precisa retribuir. Você precisa compreender o que é honra. Honra é uma coisa que tem a ver com a nossa posição. Muitas vezes os nossos pais podem ter sido falhos em alguns aspectos, em muitos aspectos, e às vezes falhos de uma maneira terrível, mas isso não vai nunca mudar a posição de quem é o seu pai e a sua mãe, porque você nunca vai conseguir apagar isso da sua história. E a melhor maneira que você pode fazer na sua vida é honrá-los com compreensão, pela posição que eles ocupam, não por aquilo que eles fizeram de mal ou de ruim, mas pela posição. É você falar assim, eu honro por causa da posição. E porque você, embora esteja nessa questão de olhar para eles de alguma forma, você está obedecendo, acima de tudo, a mensagem do Criador. Porque é um mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe.
para que sejam longos os dias na terra. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, queridos. Para você que me ouve aí na live, essa mensagem que atinge as mães, que reconhece nas mães realmente esta condição tão similar aos aspectos divinos com relação à sua graça salvadora. Você, mãe, é muito especial. Eu quero que Jesus toque o seu coração hoje. Eu quero que Jesus toque a sua vida hoje de uma forma sobrenatural. Porque o trabalho que você desempenha é um trabalho, é uma missão muito complexa, muito desafiadora, mas é uma missão extremamente recompensadora, porque ela expressa o que há de mais belo na questão da vida. A capacidade de ser mãe, a capacidade de criar filhos, a capacidade de conduzir esses filhos a uma maturidade de sabedoria e que você realmente, ao ser piedosa, você possa colher grandes frutos na sua vida. E se você, por um acaso, não consegue ver isso na sua família, por algum motivo, ou está meio desalinhado, não perca a esperança. Sempre há tempo de mudança, sempre é tempo de transformação. Para isto, eu quero te dar um conselho. Coloque Jesus na sua vida. Coloque Jesus na sua família. Deixa o Senhor entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar no seu coração. Isso é muito mais do que a simples ideia de frequentar uma igreja. É chamar Jesus para viver dentro do seu núcleo, dentro da sua identidade. Isso vai fazer a diferença para você. Para você, mãe, e para você, marido, que também caminha. E que caminha junto com a sua mulher. Honre a sua esposa. Dê a ela a honra que lhe é devida. Porque ela é chamada e escolhida para ser mãe dos seus filhos. E você precisa caminhar junto. Precisa apoiar. Precisa estar junto. E isso é o que o Evangelho nos chama para ser. Para que possamos ser alegres e plenos em tudo aquilo que Deus criou. Porque nós temos um compromisso com o Senhor. Nós temos um compromisso, nós somos família de Deus. Amém? E Deus, Ele derramou, Ele sacrificou por nós. Deus acredita em você. Deus acredita na sua transformação. Deus espera realmente que você receba a sua graça ilimitada e que você receba também o seu amor eterno. Receba isso hoje, querido. Talvez você que esteja hoje me escutando, talvez eu não sei, mas eu quero fazer um desafio. Deixa o Senhor curar a tua alma. Porque eu sei que tem muita gente que está me ouvindo, que tem problemas, que precisa perdoar e precisa ser curado através do perdão. Precisa muitas vezes perdoar a mãe, precisa perdoar, pai. Eu vou colocar o teu pai aqui no meio, mas eu quero dizer para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero, então, pedir que você fique de pé, nós já estamos encerrando. Eu quero fazer uma oração agora, para nós encerrarmos esse momento e dizer que Deus, acima de tudo, tem um amor incondicional para conosco. Deus quer resgatar a sua identidade. Deus quer honrar a sua família. Deus quer derramar bênçãos sobre a sua casa. Deus quer derramar bênçãos sobre os seus filhos. Seja fiel a Ele. Caminhe junto dEle. Marido, ame a sua esposa. É o que Deus manda fazer. Caminhe, ajude. Esteja junto, amando. Você vai ver como vai ser bênção na sua casa. Feche seus olhos, querido.
Ó Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade nesta noite de podermos ministrar, ó Deus, uma palavra, Senhor Deus, de encorajamento, de reconhecimento do papel das mães em nossas vidas, também o papel das esposas. Queremos dar honra a elas, queremos dar realmente condição para que elas possam realmente serem totalmente transformadas e curadas, ó Pai, de coisas que elas precisam ser curadas e transformadas. Mas nós te louvamos pelo seu empenho, pela sua capacidade, pela sua abnegação, pela sua força, muitas vezes pelo seu alto sacrifício na causa, Senhor Deus, de poder de criar os filhos. Abençoa as mães piedosas, ó Pai. E aquelas que ainda não entenderam o que é serem piedosas, que o Senhor reflita no coração destas, para que haja, Senhor Deus, a identidade com Cristo, de forma que possam ser realmente transformadas, estruturadas, e que a sua vida, a vida delas e da família, dos filhos, sejam totalmente curadas e transformadas. Nós oramos nesse dia especial, do Dia das Mães. Abençoa as mães desta igreja, abençoa as mães que estão aqui presentes, abençoa as mães que estão me ouvindo pela live, que o Senhor cure cada coração agora, em nome de Jesus, trazendo graça e paz neste dia. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus amados, é bom demais saber que Deus nos ama e Deus quer um propósito em nossa vida. Saber que Deus quer falar com você hoje. Então, se você precisa de algum aconselhamento, você pode ligar para a igreja aqui, marcar conosco, ou por telefone, ou tal, presencial mesmo, alguma coisa, para termos comunhão com vocês. Sabe que vocês sempre terão cobertura espiritual nossa para as suas vidas, em qualquer momento da sua vida. O nosso pastorado não é profissão, é escolha do Senhor para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor, receber a bênção e a paz. Te louvamos em nome de Jesus, Senhor. O Senhor tem falado de modo extraordinário sobre as nossas vidas, Senhor. Que saibamos entender os teus propósitos em nome de Jesus e busquemos mais e mais a Ti. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja a sua vida hoje até a volta do Senhor. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Muita paz. Uma semana abençoada de vitória. Amém. Amém.